Rapaziadinha, hoje é videozinho de Deltarune. Ou basicamente, é o seguinte. Eu joguei pra caraca Undertale, zerei Undertale diversas vezes, fez parte da minha infância. Undertale fez parte da minha infância, acredito que muitos de vocês aí também já jogaram Undertale em algum momento. Porém, tem esse tal de Deltarune. Eu, particularmente, não entendo nada de Deltarune. Eu fui uma vez jogar RPG de mesa e eu ainda estou pra mestrar um RPG de mesa. Eu teclando na minha tecla com o meu grupo de amigos pra mestrar um porra de um RPG de mesa. Porém, os arrombados, eles não fazem a foda, bicho, não entram em cal. E é foda. E me falaram de Deltarune, tá ligado? Eu não sei bulhufas o que um caralho é um Deltarune. Só me falaram que é um Undertale 2. E é isso. E é que o primeiro capítulo é de graça. Aí eu fiquei com preguiça de baixar e eu não joguei ainda. Então é isso aí. É isso aí. Eu não... Falaram que tem 3 capítulos pra mim. Aí eu fiquei curioso pra saber, procurei no YouTube. Aí eu falei, beleza, vou gravar um react pra ver o que caralho é um Deltarune. Então estamos aqui. Vamos ver com leakzinho e bora. Deltarune capítulo 3 e 4. Depois de 500 milhões de anos de espera. Chegou, povo. Tendo seu primeiro capítulo lançado em outubro de 2018 e seu segundo capítulo lançado em 2021, Deltarune é conhecido mundialmente como um jogo que é quase que uma sequência espiritual de Undertale. Undertale 2? Caraca, eu não sabia da populares que já foram lançados no mundo. Todo mundo conhece, né, o jogo do Sans Undertale. Se você não conhece, minha nossa, o que você estava fazendo nos últimos 10 anos? E pois é, jovens, como a gente tá aqui em 2025, com o lançamento do capítulo 3, eu tenho 90% de certeza que vocês, assim como eu, não lembram de bosta nenhuma da história desse jogo, não é? Mas peraí, eu vou fazer aqui um pequeno resumo, com uma edição mais simples e básica da história do capítulo 1 e 2 de Deltarune. Enfim, jovens, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o Seja Membro, pra caso você queira receber todos os vídeos aqui do meu canal antecipadamente, beleza? Enfim. Senta aí e vem comigo. Oi, pego. É a Shara, velho. A Chara. Eu acho que, como eu falei no começo desse vídeo aqui, né, eu não preciso começar explicando que Undertale e Deltarune são 2 jogos diferentes, com histórias diferentes, mas é quase como se fosse uma espécie de multiverso, né? Um monte de personagens que a gente tem em Undertale, também temos em Deltarune. Quando nós abrimos o jogo pela primeira vez, somos recebidos com uma espécie de pequena brincadeira pra que a gente possa criar o nosso receptáculo, né? O nosso personagem do jogo, que no fim o game só descarta essa ideia, porque nesse mundo não podemos escolher quem realmente somos. E acordamos com o nosso personagem principal, conhecido como Chris. Chris é uma criança bastante parecida com a Frisk de Undertale. Uma criança com dezenas de expressões faciais que... Meu amigo, olha esse pescoção, cara. Oh, meu Deus, ela tem pescoço. Não tem um gênero confirmado. Logo no começo do jogo, somos acordados pela Toriel, que aqui é mãe adotiva de Chris e também parece ser mãe de Azriel, que é outro personagem que a gente já tinha em Undertale, mas aqui parece que ele é um pouco mais velho que Chris e já está na faculdade, por isso tá morando em um outro lugar. Logo no início do jogo, nós vemos um pouco do que é a cidade de Hometown, que é onde Chris mora. Um local cheio de monstros, o qual a maioria deles são personagens que já vieram diretamente de Undertale. Vamos pro nosso primeiro dia de aula, então, onde encontramos, por exemplo, a Alphys, que é uma outra personagem muito querida pelo público. Em Undertale, ela era uma doutora, aqui é uma professora. Alguns rostinhos novos também aparecem aqui desde o início, como por exemplo, Noelle, que supostamente ela é uma amiga de Chris desde que eles eram pequenos, e também Birdley, que é um patinho azul bizarramente irritante e tem uma carinha de canalha imperdível. Um dos personagens mais importantes que vamos conhecer aqui aparece logo em seguida. Tem toda aquela coisa de que vai rolar um trabalho em dupla, mas Chris chegou atrasado, o que acaba forçando ele a fazer dupla com a aluna mais mal encarada da sala, que é a Suzy, que é a famosa garota adolescente, rebelde do mal, que por alguma razão ela come giz. Sei lá por quê, é isso. A gente também poderia dizer que de fato ela ameaça arrancar a cara do Chris e tal, mas né, isso aí é coisa básica. Tranquilo. Então de fato começa quando Chris e Suzy vão pegar mais giz de cera no armário. E assim que elas entram, tudo muda. O chão desaparece, a porta fecha, o resto do chão começa a ceder e eles caem em uma espécie de outro mundo, onde aqui, por alguma razão, Chris fica azul, tem uma capinha maneira e Suzy fica com umas roupas de metaleira iradas. Temos alguns pequenos combates, algumas coisinhas aqui e ali. E claro, jovens, que eu não vou falar muito, inclusive, das mecânicas do jogo, porque eu acredito que hoje em dia, né, as lutas de Undertale, o famoso estilinho de luta que você tem que ficar desviando com o coraçãozinho e tal, isso daí já virou tanto meme quanto parte da cultura pop hoje em dia, né? Por mais incrível que pareça, se você é fã de Undertale, o bagulho foi lançado há quase 9 anos atrás. Enfim, Suzy e Chris se encontram mais pra frente quando eles chegam em algumas pequenas construções e encontram um personagem encapuzado conhecido como príncipe desse reino. Ele se apresenta e fala pra gente sobre uma espécie de lenda
lenda de Deltarune, uma espécie de profecia que diz que por séculos, luz e trevas conviveram de forma conjunta, fazendo com que o mundo tivesse equilíbrio. Mas caso essa Eles entraram no galpão, aí eles já foram pra outro mundo, assim, do nada? Uou, e é isso aí? Caralho, tá bom. E fosse quebrada, o mundo daria então seus últimos suspiros. E quando ele estivesse perto da morte, ele seria salvo por um grupo de 3 seres: um humano, um monstro e um príncipe das trevas. Esses seriam então os 3 personagens principais que apareceram até aqui, sendo um monstro Suzy, o príncipe, o personagem que tá falando com a gente, e o humano Chris. E o que a gente precisa fazer para poder restaurar o equilíbrio do mundo, na realidade é bem simples. Apenas precisamos selar as fontes que foram abertas. E também abolir uma parada chamada de Céu do Anjo, que por alguma razão isso daí tem a logotipo do jogo também. O que tá rolando aqui é o seguinte: em tese, estamos no mundo das trevas, que de fato é uma espécie de outro mundo aqui, com outros personagens, um monte de outras coisas estranhas acontecendo, enquanto que o mundo da luz seria um mundo normal, onde nossos personagens vivem, né? Como Chris, a Suzy, onde fica a escola, a cidade e tudo mais. Essas fontes aparentemente são o que conecta ambos os mundos. E o príncipe diz que recentemente mais fontes dessas têm aparecido, porque parece que alguém está abrindo novas fontes, quase como se fossem portais pra entrar no mundo das trevas. Sacam? Enfim, a explicação do príncipe não dura muito tempo porque ele é atropelado de moto em seguida. Depois a gente dá uma olhada na cara do príncipe, né? E ele é o Ralsei, que usa essas roupinhas verdes aqui, fofas e tudo mais. Vocês já sabem provavelmente quem ele é, né? É o Azriel. O rosto talvez entregue nem um pouco. E ele é atropelado por esse jumentinho pançudo aqui, Lancer, um dos personagens mais legais de todos. Lancer é aquele famoso tipo de personagem que fala sempre que é um vilão, só que ele é aquele famoso engraçadinho do mal de forma besta, sabe? Aquele famoso personagem que parece ter saído de um desenho animado. Vai se disfarçar pra poder enganar os protagonistas. Ele vai lá e bota um bigode falso, sabe? A coisa mais imbecil de todas. A trama do primeiro capítulo em geral, jovem, se a gente for pegar de forma completa, ela é bem simples. Basta a gente andar por um local conhecido como Reino das Cartas e ir até o local onde está a fonte, derrotar o boss final, e então selarmos a fonte e voltarmos pra casa. Claro, as coisas seriam um pouco mais fáceis se a Suzy não tivesse aquela famosa síndrome de adolescente bad boy, bad girl no caso aqui, já que ela não concorda muito com os métodos que Chris e Ralsei vão tomando conforme o capítulo vai passando. Vai te tomar o cu, Ralsei, por deixa exemplo, de ter tem a viada. habilidade dele que ele utiliza no meio dos combates, que é a habilidade de poupar as outras criaturas, né? Pacificar, digamos assim, elas, enquanto que a Suzy, ela só vai atacando as criaturas até elas fugirem. Ela não consegue também ser uma heroína por boa parte do primeiro capítulo. Ela começa indo com o grupo, aí depois ela sai porque ela não tá afim de andar com eles, depois ela volta pro grupo porque não tem como ela voltar pra casa sozinha, aí depois ela só desiste de ser parte dos caras bons e se junta com o Lancer pra eles virarem vilões, só que eles viram até... Então, aparentemente, se isso aqui é inspirado em Undertale, provavelmente deve ter mais de um final, então. Aparentemente, então, acho que essa Suzy deve ser você deve tipo, jogar com ela, ou seguir os passos dela em uma possível rota genocida, talvez. E a pacifista ou neutra, você só vai seguindo o caminho. Ok. Aquele famoso tipo de vilão de desenho animado, sabe? O Lancer gostaria muito de ser assustador como a Suzy é, só que ele só não consegue porque ele é fofo. E aí a Suzy decide automaticamente que ela vai adotar ele como se ele fosse um irmãozinho mais novo. Aí eles criam essa dinâmica bonitinha entre eles, enquanto a gente tem o outro lado, que é o Chris e o Ralsei só existindo. Assim como em Undertale, jovens, que apesar de ter uma coisa ou outra aqui, que o universo era um pouco dark, tinha um fundo pra teorias e tudo mais, o Toby Fox, que é o criador do jogo, ele gosta bastante de fazer coisa idiota nos jogos deles. Todo o capítulo é cheio de piadas, lutinhas engraçadas e tal, sendo que a parte mais específica de lore vem em alguns momentos muito específicos. Nós vamos descobrindo enquanto vagamos por aí que esse reino das cartas tinha 4 reis, mas em algum momento um personagem muito especial, conhecido como Cavaleiro, apareceu. Esse personagem parece que pirou um dos reis, que ele prendeu os outros 3 e tomou o controle do lugar. Esse quarto rei, né, que tomou o controle de tudo, é o pai do Lancer, né, que é o suposto vilão do primeiro capítulo. Esse personagem conhecido como Cavaleiro, ele é muito específico. Porque ele é citado nos 2 primeiros capítulos e tudo relacionado a ele é um pouco escondido dentro do jogo. Eu vou continuar falando sobre isso no capítulo 2 em geral, jovens. Mas aqui, no primeiro capítulo, por exemplo, nós temos um chefe secreto que tem relação, digamos assim, com esse Cavaleiro, né? Existe um marcador no primeiro capítulo que se você conversar com ele, ele dá uma informação aqui e ali. E é muito massa, inclusive, esse marcador, cara, porque ele parece muito com o W.D. Gaster, que é um personagem que, se você conhece Undertale, já ouviu falar pelo menos uma vez, né? Na história do mundo de Undertale, W.D. Cara, Gaster... eu era muito nerd. Eu era tipo... Quando eu era mais jovem, tá ligado? Eu falava pra mim mesmo, tipo, caralho, olha como eu sou foda. Eu sei da existência do W.D. Gaster, o personagem escondido em Undertale, que só fala pelas mãos.
Eu era muito nerdola, mano. Eu era muito nerdola. Ainda sou nerdola, mas, tipo, porra, eu era demais, mano. Eu era muito chato. Eu era muito chato. Era uma espécie de doutor Cringe. ou cientista que fez experimentos com muitas coisas Ai, ai. relacionadas ao universo mais sério de Undertale. Almas humanas, determinação, a alma dos monstros. Muitos experimentos interessantes rolaram com esse W.D. Gaster, mas é como se ele só tivesse sido apagado, deletado do mundo de Undertale. Então lá, nós não conseguíamos encontrar praticamente nada dele, a não ser um único sprite e algumas pequenas referências e o laboratório dele que aparecia no primeiro jogo. Aqui em Deltarune, muitas pessoas supõem que esse cavaleiro seja ele, porque tudo relacionado ao cavaleiro parece muito ser conectado ao W.D. Gaster. Esse mercador, que fala, por exemplo, sobre um personagem que a gente pode encontrar no primeiro capítulo, chamado de Gavel, que é um chefe secreto que é basicamente o coringa desse jogo aqui. É um bicho completamente caótico que sabe que tá dentro do mundo de um jogo, então a luta contra ele é só, tipo, a mais insuportável que a gente tem no primeiro capítulo. Você não ganha praticamente nada se você enfrentar esse bicho aqui, a não ser alguns pequenos easter eggs, umas citações estranhas e alguns itens que devem ser úteis mais pra frente. Enfim, prosseguindo com a história principal. Quando a gente chega perto do final do primeiro capítulo, temos uma luta engraçada com a Suzy e o Lancer, onde o Lancer só desiste porque ele acaba gostando da gente no meio da luta, e a Suzy a gente bota lá pra dormir e no fim a gente acaba dando o grupo completo. Onde Suzy promete pro Lancer que ela não vai machucar seu pai, porque eles meio que viraram brothers agora, então eles são irmãozinhos fofos. Temos Uma coisa que eu tô percebendo nesse vídeo. Eu tô tipo, cutucando na minha memória lá do passado. Tem algumas partes desse jogo que ela tá me lembrando diretamente a Undertale. Por exemplo, esse negócio aqui. Eu lembro que, tipo, parece uma besta, mas agora que ele falou do Gaster, isso me faz lembrar coisas. Que quando você, se não me engano, tem um número que você coloca lá no arquivo do jogo pra uma porta aparecer em um waterfall, se eu não me engano, na Cidade das Águas. Que aparece uma porta e literalmente, é literalmente isso aqui, porém tá tudo preto. E o Gaster, ele tá tipo no centro, tá ligado? Quando você interage com ele, ele faz uma careta e ele some. Tem outra parte no início do jogo também, que quando tá explicando a lore, quando o maninho lá atropela o outro, acho que o vilãozinho, atropela o outro e o cara sai voando. Isso me lembrou demais a aparição da Flowey, velho, tipo, no início do jogo. Tipo, literalmente, no início do jogo você vai, caminha um pouco, você encontra alguém, e esse alguém é atropelado por outro, tá ligado? Igual a Flowey foi com a Toriel. Outra coisa que também tá me lembrando é o Papyrus, que é o maninho da água, que é praticamente o vilão, que ele tenta ser mal, sendo que ele é muito fofo. E o Papyrus é literalmente isso, né? O cara, ele é tipo, é um vilão, entre muitas aspas, porque ele quer capturar um humano, né? Pra ser inimigo da guarda real. Porque ele não consegue, por causa que ele é muito amigável, então é impossível ele fazer isso. Então, isso tá me lembrando muito também. Tem algumas semelhanças muito. É realmente bem próxima a Undertale esse negócio. não vai machucar seu pai, porque eles meio que viraram brothers agora, então eles são irmãozinhos fofos. Muito curioso. Temos muito uma luta curioso. com o rei, onde ele acaba enganando a gente na metade da luta, a gente meio que toma um pau, mas a Suzy ataca usando a parada de pacificar e a gente consegue ganhar a luta. Como prometido, inclusive, né, a Suzy acaba finalizando uma luta pacificando uma pessoa ao invés de só quebrar ela na porrada. A amizade da Suzy com o Lancer é genuinamente muito bonitinha. Eu gosto do personagem dela, mano, ela é engraçadinha como bad boy. Enfim, conseguimos com uma boa facilidade selar a fonte. E antes de voltarmos pra casa, temos a revelação, né, meio óbvia, que Rousey, o príncipe da escuridão desse mundo aqui, é obviamente igualzinho o Asriel de Undertale. Praticamente todos os personagens aqui, jovens, dentro do jogo, fazem referência a algum personagem de Undertale. Como eu falei pra vocês, é quase como se a gente tivesse dois mundos, digamos assim, onde Undertale era uma história com esses personagens, e agora Deltarune é uma outra história, praticamente com personagens idênticos, que às vezes, no máximo, trocam de nome e um pouquinho de aparência se pá. Fora que tem alguns personagens novos também. Lá em Undertale, por exemplo, nós tínhamos a Toriel e o Asgore, que eles eram casados, e eles já tiveram dois filhos naquela época. Nós tínhamos a Toriel e o Asgore, que eles eram casados. Chris, parece... Cara, se você parar pra ver, literalmente, todas as letras que tem no nome Chris tem aqui, entretanto, tirando o F. Você só tirou o F aqui. É quase Caramba, qual é o nome que se dá quando você embaralha o bagulho? Tem até o fatorial pra isso. Tipo, caraca, esqueci o nome que se dá agora para quando você embaralha as letras. Enfim, esqueci o nome. Não vai ter jeito.
Não vai ter jeito. Você vai ter até quantas maneiras você pode embaralhar essas letras aqui, tá ligado? Ah, é o quê? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fatorial. São o quê? 5 fatorial é tipo 120. 120 maneiras diferentes. Parece um disso aqui, porém você tem F, tá ligado? É literalmente a mesma coisa. Quase a mesma coisa, no caso. E eles já tiveram 2 filhos naquela época, Curioso, que eram o Asriel e Kara, que é aquela famosa personagem psicopatinha que aparecia em Undertale, que era responsável, né, da rota genocida e tudo mais, que a rota genocida do jogo acontecia por conta dela, tinha um monte de documentos, citações específicas dessa personagem. A história segue de forma bem semelhante. Toriel e Asgore, de fato, eram casados aqui, mas estão separados. Nós temos um filho da Toriel, que é o Asriel, e nós temos o outro filho, que agora é o Chris, ao invés de ser a Kara, né? Os nomes são parecidos. Aqui nesse outro mundo, Rousey é basicamente o Asriel daqui. Quando finalmente saímos de dentro do mundo das trevas, percebemos que a sala onde Suzy e Chris estavam era praticamente um lugar com um monte de cartinhas e coisas em formatos de objetos parecidos com o que a gente viu no capítulo. O que fez com que na época muitas pessoas tinham a teoria de que tudo aquilo não se passava, sabe, praticamente de um RPG de mesa. Mas isso foi tudo desmentido mais pra frente. A forma mais básica de pensar aqui é que o mundo das trevas era praticamente um lugar que poderia talvez fazer objetos ganharem vida. Mais pra frente a gente acaba descobrindo que o verdadeiro rolê é que quando uma fonte daquelas é selada, todo que a gente viu ali, todo aquele mundo das trevas naquele momento, é deletado e tudo aquilo acaba se tornando só uma sala vazia com objetos. Antes de voltarmos pra casa no final do capítulo, podemos explorar um pouco a cidade de Deltarune, né? A cidade de Hometown. Um lugar cheio de referências ao jogo passado. Temos um monte de personagens específicos que estavam presentes em Undertale aqui, como a Undyne, que nesse mundo aqui era policial, e ela tem um centro policial com Napista Bluke, temos uma floricultura, onde nós temos o Asgore, e agora ao invés dele ser rei, ele é só um cara com uma floricultura. Ele também tem um monte de flores, por exemplo, que além de fazer referência ao próprio Flowey, né, de Undertale, também fazem referência às 6 almas humanas que a gente tinha lá em Undertale. Temos um restaurante com o famoso Sans aqui, e o lugar mais interessante que a gente teve até agora é essa porta esquisita aqui, que tá praticamente separada da cidade, e até então ninguém sabe o que é isso aqui, um bunker subterrâneo, um laboratório abandonado. Quando você se aproxima desse lugar, ele faz um barulho estranho. Muitas pessoas acreditam que se nesse mundo aqui nós também vamos ter um W.D. Gaster, por exemplo, o laboratório dele, ou o lugar onde ele fazia experimentos e estudos, deve ser aqui. Se ele for aparecer em algum lugar, muito que provavelmente vai ser bem aqui. Enfim, o capítulo termina com a gente voltando pra casa. Toriel fica feliz que o Chris falou que fez uma nova amiga, vamos dormir mais cedo, e o capítulo termina com essa cena esquisita aqui. Ai, caralho, que filha da puta! Tava filha da puta! Que desgraçado, mano. Tava tudo tão bem, mano. Pô, o negócio mó tranquilo. Do nada! Do nada! Do nada! Desgraçado! O capítulo termina com essa cena esquisita aqui. Porra. Mó tranquilo, mano. Calma. Ih, prendeu a alma. Ih, sepulcro. Ok. Tá bom, então. Essa cena é interessante porque dá a transparecer que, de fato, no game, nós não escolhemos quem nós somos porque escolhemos apenas a alma, né? Que dentro do mundo de Undertale e Deltarune é representado por esse coraçãozinho aqui. No final, parece que Chris tem uma espécie de consciência que tá sendo controlado de certa forma. Afinal de contas, quando ele arranca a alma humana dele, ele parece tomar atitudes por conta própria. Então é praticamente como se dentro do jogo a gente estivesse controlando um ser vivo que tá consciente que tá sendo controlado. Parece que Chris não quer fazer as coisas que ele tá fazendo. Ele tá simplesmente seguindo o que a gente tá mandando ele fazer. Quando ele arranca essa alma humana, aí ele pode fazer o que de fato ele gostaria de fazer. Doideira, né? No segundo capítulo parece que isso só passa, né? Quando nós acordamos de novo pra começar o segundo capítulo, a alma já tá de volta no seu lugar e voltamos pra escola numa boa no próximo dia. Tanto Suzy quanto Chris parecem estar um pouco hypados pra poder voltar pro mundo das trevas, mas isso não acontece no início porque a Noelle aparece pra convidar as duas pra estudar com Bradley, que é aquele patinho do capítulo 1. Eles recusam inicialmente e dizem que vão depois pra biblioteca pra poderem estudar juntos. Logo no início, quando a gente entra de novo no mundo aqui, temos algumas explicações, porque agora nós temos toda uma cidade com vários personagens
que apareceram no capítulo 1. E aí temos essa pseudo-explicação do Rousey, que diz que aquele mundo do capítulo 1, ele sumiu depois que a fonte foi selada. Por isso ele passou a ser só um cômodo com objetos no mundo da luz e tal. E agora os habitantes daquele mundo ali, eles estão vivendo nessa cidadezinha central. Não passamos tanto tempo aqui, mas é massa que agora, tipo, eles têm um quartinho. Cada um dos personagens principais tem um quartinho pra Suzy, tem um quartinho pro Chris e tal, uma maneira. Os personagens não passam muito tempo aqui, justamente porque eles precisam estudar com o Bradley e com a Noelle, né? Mas quando chegamos na biblioteca, pois é, temos mais uma fonte aberta aqui. Então eles pulam de novo pra uma espécie de novo mundo das trevas, que é completamente diferente daquele que nós tínhamos visto da primeira vez. Aqui o rolê é um pouquinho mais sci-fi, né? Tem umas tomadas, umas luzes em voltas e tal, mas não se preocupem, é tão idiota quanto o primeiro capítulo. O conceito aqui é praticamente idêntico ao primeiro capítulo. Temos um novo mundo das trevas, o que significa que os heróis têm mais uma missão. Precisamos encontrar um outro chefão, derrotar ele, e então selar a fonte para que o equilíbrio então volte a funcionar. O chefe desse capítulo aqui é a rainha, que é a mãe do Lancer, fazendo com que esse aqui vire um clássico casal brasileiro, né? A gente tem o pai gordão e a mãe milf. A Noelle e o Bradley também aparecem aqui nesse capítulo, sendo no caso a Noelle aqui parece ser um personagem um pouco importante, porque a rainha tem um plano, que para realizar esse plano ela precisa capturar a Noelle. Que plano é esse, Link? Esse plano exige um pouquinho de lore, mas parece que a rainha gostaria de mergulhar o mundo da luz em trevas. E para isso, ela precisaria de alguém do mundo da luz para abrir várias fontes no mundo dela. Aparentemente, qualquer personagem que esteja no mundo da luz e tenha uma grande força de vontade, uma grande determinação, pode abrir uma fonte. O que é muito relacionado com o que a gente tinha lá em Undertale, né? Undertale era praticamente uma história sobre determinação, sobre a alma humana e tal. Toda essa coisa da força da alma humana e tudo mais era muito retratado em Undertale. Mas claro que muitos pontinhos acabaram ficando sem resposta. Aqui, parece que vamos ter mais exploração a respeito. Pessoas com uma determinação forte o suficiente podem então abrir fontes. Inclusive, a fonte que foi aberta para esse mundo aqui parece ter sido feita por esse tal de cavaleiro. Enfim, a rainha quer sequestrar a Noelle. E quanto ao Bradley, que eu tinha falado pra vocês que ele ia participar do capítulo, ele participa da forma mais engraçada possível, porque ele só se junta à rainha no plano maligno dela. E eu adoro a junção dele com a rainha, porque a rainha, ela tipo, só não quer que o Bradley se junte. Ele é tão chato que nem os vilões querem ele do lado dele. Mano, esse é um dos personagens mais engraçados de todos, porque ele é insuportável, cara. Tanto que a rainha evita ele no capítulo inteiro. Então a gente fica num capítulo meio de gato e rato, onde a gente tem a Noelle do nosso lado, e a gente tem que proteger a Noelle pra rainha não capturar ela, ao mesmo tempo que o Bradley vai ficar vindo encher o saco da gente, e o Bradley e a rainha não vão interagir muito, rendendo um monte de ceninhas engraçadas e completamente idiotas. Enfim, um monte de coisas aqui e ali vão acontecendo. O que realmente importa pra gente falar aqui na parte principal da história é o desenvolvimento dos personagens nessa jornada um pouquinho maluca, né? Por exemplo, conforme o capítulo vai passando, vamos aprendendo que de fato Bradley e Noelle são amigos mesmo, sendo que o Bradley tem um pouco de insegurança a respeito da sua própria inteligência, né? Ele não é o aluno mais inteligente da sala, na verdade, essa seria a Noelle. A gente tem um flashbackzinho triste dele, que não é lá tão emocionante assim. Desculpa, gente, por não ser um fã do Bradley, eu só não consigo. Enfim. A história que realmente é mais interessante é a da Noelle com Chris, porque parece que eles já são amigos desde a infância. Aparentemente, na época de infância, o que juntava esses personagens era que Chris e Noelle ainda eram crianças, mas os dois tinham irmãos mais velhos, né? No caso, o Chris, ele tinha o Asriel, né, que é o irmão mais velho dele que tá na faculdade, enquanto que a Noelle tinha uma irmã conhecida como Des Holiday. Essa irmã, a gente nunca tinha ouvido falar antes a respeito dela, e também nunca vimos uma imagem a respeito dela. A única pequena referência que nós temos é que se você entrar no site lá de Deltarune, por exemplo, você colocar uma barrinha com o nome dela, aparece uma imagem de um violãozinho. Só que fora isso, a gente não tem nada. As falas da Noelle nesse capítulo dão a entender que a irmã dela ou tá desaparecida ou está morta. Mas não sabemos o suficiente disso ainda pra poder especular, então parece que aos pouquinhos, né, a história dos personagens tá aí aparecendo. Enfim, temos um monte de cenas pseudo-fofinhas, tipo a Suzy indo buscar a Noelle, elas tendo uma cena bonitinha entre eles. Temos o Rousey e Chris passeando de barco, um monte de conversinhas fofas aqui e ali, lutas bacanas, e a luta final da rainha, né, que são duas lutas muito engraçadas, cara. Uma delas, o Bradley é capturado, e a gente tem que bater nele junto com a rainha, e depois que ele passa pro nosso lado, tem literalmente uma luta de robô gigante, onde a gente cai na porrada no estilo Power Rangers. Isso me lembrou um jogo de boxe, cara. É um jogo lá onde você tem que lutar com um joguinho com carinha de boxe. Literalmente isso, é literalmente assim. Oh, da hora. Literalmente legal. Uma luta de robô gigante, onde a gente cai na porrada no estilo Power Rangers. A gente vai pegando todos os personagens que a gente foi fazendo amizade ao longo do capítulo, e eles se juntam pra de alguma forma mística fazer um robô gigante pra gente cair na porrada com a rainha.
Depois que de fato nós derrotamos a rainha, o Burdley decide fazer uma cagada dizendo que ele ia abrir uma nova fonte pra outro mundo das trevas, pra que aí a Noelle pudesse ter uma vida feliz ali. Mas o Rousey quebra todo o clima do rolê, revelando uma outra parte da profecia que supostamente ele diz que esqueceu, mas bom, não parece muito convincente. A parte que ele não tinha falado a respeito da profecia, jovens, é bem básica, é só referente ao final do mundo. Rousey diz que se muitas outras fontes forem abertas, o mundo vai ser destruído, porque titãs vão aparecer pra cobrir a terra, o pessoal do mundo da luz vão ficar presos em um pesadelo eterno de escuridão, e os habitantes do mundo das trevas vão praticamente virar estátuas. É isso, Agora deu caralho básico, simples, não era lá de tanta importância assim, né, Rousey? Quando finalmente nós acordamos no final desse capítulo aqui, uma coisa bem interessante é que tanto Burdley quanto a Noelle não parecem entender muito bem o mundo das trevas. Eles simplesmente acordam, sentindo que eles tiveram um sonho, sabe? E vão embora numa boa. No final do capítulo aqui, podemos dar mais uma explorada na cidade, que apareceu bem pouco até então, mas tudo parece ser meio que prévia do capítulo 3, sabe? Você conversa com os personagens e eles vão falar tipo, ah, me traz uma coisa legal amanhã. Por exemplo, a gente encontra a casa do Metaton aqui nesse capítulo 2. E parece que nesse mundo aqui ele é meio tímido, diferente de Undertale, que ele era um bicho todo maluco e tal. Ele pergunta pra Chris se ele não pode trazer uma coisa legal pra ele amanhã, dando pra entender que o Metaton vai aparecer no capítulo 3 ou no capítulo 4. Muitas outras coisinhas vão acontecendo, jovens, mas o mais importante mesmo é o final do capítulo 2 e as suas revelações. Aqui no final, a Suzy é convidada pra poder dormir na casa do Chris, né? A Toriel convida eles pra poderem dormirem juntas, e aí rola da Toriel e a Suzy começarem a fazer uma torta. Chris vai pro banheiro e tira sua alma de novo, rolando essa cena aqui. De novo? Masoquista, mané. Isso é masoquista. Nós não vemos Suicídio inicialmente o que Game! Chris decidiu fazer sozinha, né? Ela só pulou pra fora de casa e parece ter feito alguma coisa bem rapidinho ali e voltado. Quando chega de noite, vemos a Toriel ligando pra polícia, porque aparentemente alguém explodiu os pneus do seu carro. Essa pessoa que, obviamente, foi Chris. Terminamos o capítulo vendo que assim que todo mundo adormece ali, vemos quem é responsável por abrir essas fontes, que é o próprio Chris. Nós éramos o cavaleiro o tempo todo. Quando Chris está no meio dos capítulos de Deltarune, nós com a alma humana estamos controlando ele e ele está sendo um herói, mas parece que por trás dos panos ele continua sendo um vilão. Assim como Kara poderia ser em tese, né, em Undertale. Além da história básica do capítulo 2, inclusive, já vez nós temos dois grandes segredos em geral. O primeiro deles seria o famoso, né, o chefe que tá relacionado com o cavaleiro, que as pessoas também acreditam que é um rolê relacionado com o próprio W.D. Gaster. Nesse capítulo aqui, esse chefe seria o Spanton D, que é um bicho completamente maluco, meio ala Silvio Santos, que eu já até fiz teoria dele na época que o capítulo saiu e tal. Muitas pessoas comentaram porque esse personagem era muito engraçado, ele ficou muito popular também, mas ele tinha algumas camadas estranhas, como pedir por ajuda, por exemplo, alguns diálogos meio desconexos e muitas vezes onde ele parecia ligar pra alguém, como se ele estivesse talvez conversando com Gaster. Spanton D era um personagem que parecia ter muitas informações interessantes às quais nós não tivemos acesso no jogo. E a parte mais interessante é que depois que nós lutamos com ele e o derrotamos, o personagem do Chris fica visivelmente tenso, com outros personagens dizendo que ele parecia abatido ou tremendo, e o Rousey dá até um abracinho no Chris, então meio estranho saber que ele ficou preocupado depois dessa luta. O segundo segredo aqui desse capítulo, jovens, é que ele é o primeiro que tinha uma diferença de rotas, né? Era uma coisa muito normal em Undertale, que a gente tinha a rota pacifista, a rota neutra, a rota genocida. Aqui nós tínhamos uma espécie de rota estranha, onde se você fizer umas coisas bem específicas, você consegue fazer com que no meio do capítulo a Noelle, ela vai congelar o Burdley. E aí o Burdley, né, em tese, ele fica congelado no mundo sombrio. Depois que nós destruímos, entre aspas, esse mundo sombrio, né, nós selamos a fonte, quando voltamos pro mundo real, Burdley não acorda. Ou seja, ou ele tá em coma aqui, ou ele morreu. O que deixa um baita de um gancho pro que exatamente vai acontecer nos próximos capítulos. Sabemos agora que é o próprio Chris que tá abrindo os portais, né, as fontes pro outro mundo. E estranhamente, mano, ele abriu uma fonte dentro da própria sala de casa, onde a Toriel tá ali no meio, tipo, colocou a vida da mãe adotiva dele em risco. Mas eu acredito que quanto mais a história for avançando, mais os problemas vão aumentar e mais tenso a parada vai ficar. Então, de qualquer jeito, espero que tenham gostado desse resuminho da história. Um beijo, abraço. Legal. Até mais. Fui! É só a Kara fazendo passinho aqui, ó. Toma um passinho da Kara. Toma um passinho da Kara. Aí toma. É muita aura, mano. É muita aura sendo exalada. Interessante, mano.
Legal, legal, interessante. Bastante paralelos, né, a The Tale e tudo mais. Interessante, mano. Ai, é uma trampa, mano. Talvez me falaram que o primeiro capítulo é de graça, mano. Vou ver se eu jogo. Vou ver se eu jogo quando eu arrumar tempo. Quem sabe, mano, eu não traga pro canal caso meu PC aguente, porque, porra, na última vez que eu tentei gravar Hollow Knight aqui, o meu PC ficou. Eu devia ter gravado. Eu vou gravar uma hora, um dia desses, se eu lembrar, vou gravar a tela no meu PC, em gameplay. O povo fala pra mim, vai gravar gameplay. Não dá, rapaziada. Meu PC não tanca. Enfim, legal, mas legal. Bem curioso. Bacana. Vídeo bom.